Olá, sou o professor Marcos Gimenez e agora nós vamos falar um pouco sobre segurança nas operações com esmerilhadeiras. O primeiro ponto que nós vamos abordar é entender quais são as informações que nós temos no nosso disco de trabalho, seja ele de corte, de desbaste, né? São informações importantes para a gente poder utilizar o equipamento correto. Então aqui nós temos uma marca comercial, né? Cada um tem a sua, temos uma data de validade. Apesar do disco parecer um item que não sofre deterioração contra o tempo, a gente tem que analisar da seguinte maneira. A construção do disco é feita a partir de um material abrasivo, né? Pedras, moída, e um aglomerante. Com discos finos de corte, esse problema que eu vou relatar é menor. Mas com rebolos maiores, discos com maiores quantidades de grão, fica mais crítico a absorção de umidade, porque ele é um material, o disco como si só, ele é um material poroso, ele não tem todos os lugares ocupados. Então, se ele absorve umidade, ele pode vir a romper na hora de trabalhar, né? Ou a quebrar. E aí, enviando partículas para todos os lados. Né? Então, você tem que observar a data de validade e as condições de armazenagem, principalmente com questão à umidade relativa do ar onde ele está. Uma outra informação muito importante é a máxima velocidade de operação. E aqui nós temos que tomar um cuidado extra. Né? Primeiro, para a gente entender, cada tamanho de esmerilhadeira tem uma dada velocidade em RPMs. Né? Por que isso? As esmerilhadeiras menores têm um RPM maior, né? Porque você tem uma força de lançamento, né? Uma força centrípeta menor. Você tem um disco menor. Então, aquele material tem uma forma melhor de se trabalhar. Os discos maiores, eles rodam a um RPM menor. Mas tanto os pequenos quanto os grandes, vai ter uma variação na velocidade externa do disco. Né? Então, um disco feito por uma lixadeira de 7 polegadas, ele vai ter uma velocidade menor do que uma lixadeira de 4,5 polegadas. E o que às vezes ocorre de muito errado que a gente vê no mercado e nas fábricas? É a pessoa usar o disco, por exemplo, de 7 polegadas, quando ele estiver desgastado até um diâmetro de 4 polegadas e meia, ele pega esse disco e usa na esmerilhadeira menor. Isso é muito perigoso. Primeiro, porque o disco não foi feito, né, não foi elaborado para trabalhar naquele RPM maior. Segundo, que o disco ele não tem todo o seu diâmetro como área útil. Né? Os discos, por exemplo, principalmente de desbaste, eles têm uma camada no centro mais reforçada para aguentar a pressão, né, de trabalho e para ter a abrasão correta em cima da peça. Então, no meio dele, ele já não tem um poder tão grande de abrasão, de esmerilhamento. Ele vai ter mais uma resistência física do disco para não quebrar. Então, são dois erros. Né? Um, achar que está se aproveitando o disco, e o outro, da questão de segurança, que é muito mais importante. Né? Depois aqui tem as dimensões do produto, o tipo. O tipo nós temos para aço inox, utilizamos preferencialmente óxido de alumínio. Né? Porque o aço inox ele tende a emplastar, a se agregar ao disco e tirar o poder de esmerilhamento dele. Né? Para aço carbono, nós podemos utilizar um disco de óxido de zircônio. No material inox, esse disco já causaria contaminações. Agora, um disco feito para aço inox, ele pode ser trabalhado numa peça de aço carbono. A gente só tem que ter cuidado do seguinte: uma vez que o disco for utilizado numa peça de aço carbono, ele não pode vir a ser usado numa peça de aço inox, senão ele vai trazer contaminação. Aí nós temos código de barra, né? E os itens de segurança que nós temos que tomar cuidado: máscara contra pó, luvas, proteção na visão, proteção auricular, né? E a forma como utilizar os discos aqui. Em seguida, nós vamos ver aqui qual é a composição dos equipamentos de esmerilhamento. Né? Então, nós temos aqui a empunhadura. Essa empunhadura ela pode ser colocada de qualquer lado. Então, uma pessoa canhota ou uma pessoa destra pode utilizar a esmerilhadeira da mesma forma. Né?
Um outro item muito importante é a proteção do disco. Isso aqui é o que garante uma proteção do operador. Se esse disco se vier a romper por qualquer motivo, ele não vai tender a ser jogado para trás aqui na onde está o operador, né? Uma outra coisa que protege também das fagulhas, né? Então, os esmerilhamentos geram um nível de fagulhas muito grande, e isso é um material que queima, né? Ela sai vermelha, né? Uma faísca. Então, esse aqui faz com que a poeira, né, do esmerilhamento saia do lado contrário do operador, né? E aí você pode ajustar ela conforme você for trabalhar, para que ela te dê um ângulo de trabalho ideal. Uma peça muito importante, e isso aqui também a gente vê na fábrica um problema muito grave, né? Parece que as lixadeiras elas perdem isso daqui, né? Essas chaves andam e vão embora e somem, não existe mais chave. Aí o que o operador, o soldador ou quem está operando faz? Pega uma talhadeira e um martelo, né? Ou pega um ponteiro e um martelo, bate na chave e solta ela, né? Ou, quando não isso, o pior, né? Bate com a mão no disco, trava o disco e bate com a mão para ele girar e se soltar, né? Então aí nós temos vários riscos de machucado, né? Danificar a porca lá no meio, então depois ela não consegue mais ser apertada pela chave, né? Então é um item muito importante e vai manter o seu equipamento com as características originais, né? Aí a arruela aqui de aperto, né? E os discos. Aqui nós vamos ver o seguinte, o principal ponto, né? A forma, o ângulo que a gente tem que trabalhar com determinados discos. Então, um disco de corte, ele sempre vai trabalhar perpendicular à peça, né? Ele nunca vai trabalhar angularmente a peça, porque o disco vai fazer um corte na peça. Os discos de corte, eles têm uma formulação feita para que a abrasão se dê na espessura do disco. Então, se você tentar usar ele como um disco de desbaste, tentando usar a sua face, primeiro que ele não vai promover o esmerilhamento daquela área, ele não vai promover a remoção do material daquela área. Segundo, que esse disco mais fino ele tem uma resistência menor a esse tipo de trabalho, a flambar ele, a entortar ele, né? Vamos colocar assim. Então, se você coloca ele nessa opção, você está gerando uma força que ele não está pronto para ser submetido e pode vir a romper. Já o disco de desbaste, ele podemos colocar que ele não teria essa limitação de trabalhar como disco de corte, né? Ou seja, você colocar ele reto na peça. Porém, ele não é um disco que vai te dar um rendimento na posição de corte, né? Além de que a espessura dele é grande e você vai ter um corte muito grosseiro na peça. Ele foi feito para trabalhar em torno de 30 a 45 graus na peça, né? O ângulo de trabalho vai fazer com que a face interna do disco passe sobre a peça, porque aquela face é a que tem o material de esmerilhamento pronto para agredir a peça, para poder remover o material da peça, né? Então, o ângulo aqui, 45 eu falei, mas é muito, né? Geralmente a gente trabalha com um pouco menos, né? Mas no máximo aqui é 30 graus. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.